E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor Bássora, mais uma aula de momento de uma força, tá? Em relação ao eixo aí. Antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhem e eu agradeço. Então vamos lá, cálculo de momento de uma força em relação ao eixo, certo? Então tá aqui a figura. O que ele pede para a gente então é calcular o momento da força em relação aos eixos x, y, z. Pessoal, calcular o momento da força em relação a x, y, z, calcular o momento em relação a O. Certo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Vou imaginar que essa força esteja aplicada aqui, pessoal, e tenha valor de 100 newtons. Joia? Essa é a força aqui. Então eu disse para vocês que para calcular o momento de uma força em relação aos eixos, é só calcular em relação a O. Isso vai ser a multiplicação vetoral entre o vetor posição e o vetor força F. Certo? Isso aqui, na verdade, pessoal, né, a gente pode fazer na forma de um determinante. Então, o que nós temos que fazer é montar o determinante para esse caso aqui. Está aqui. Está aqui. Certo? O determinante, pessoal, tem na primeira linha os versores IJK, na segunda os componentes IJK de R e IJK de F na terceira linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou determinar o meu vetor R. Então, ele vai, né, desde a origem até o ponto de aplicação da força. Então, tá aqui. Certo? Vou chamar esse ponto aí, sei lá, de ponto A, qualquer coisa assim, onde a força está sendo aplicada. E esse aqui, então, é o meu vetor R. Pessoal, a partir de agora, então, nem a força nem o R, certo? Estão nem sobre Y, nem sobre X, nem sobre Y, nem sobre Z. E outra coisa, eu mostrei que essa força aqui, ó, não é paralela nem o eixo. Então, de cara, teoricamente, ela tem que produzir momento nos três eixos, tá? Vamos lá, que aqui é um caso especial e eu vou mostrar. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Olha só. O que eu fiz aqui foi simplesmente olhar aquela figura de frente, certo? Então, eu tenho aqui, ó, os meus eixos Z e Y. E aqui, pessoal, eu acabei de montar, então, o meu vetor R, né? Ó, ele vai da origem até o ponto de aplicação da força. Certo? Esse é o meu vetor R. Legal? Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou dar valores para alguns tamanhos aqui, ó. Então, eu vou dizer que isso vale 4 metros, isso é 3 metros e isso 4 metros. Joia? Então, vamos lá. Então, ó, eu sei que isso tem 4 metros, se precisar. Isso aqui, então, tem 3 metros e isso, se precisar, tem 4 metros. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, que seria este ângulo aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou decompor, certo? Tanto esta força F quanto o meu vetor R, para determinar quais são as componentes, né, e JK deles. Então, como é que eu faço? Olha aqui, pessoal. Então, ó, parte da extremidade do vetor R perpendicular ao eixo X, ao eixo Z, certo? Reta imaginária. Então, neste ponto aqui, ou seja, aqui eu tenho o meu vetor RY. Então, aqui, ó, 90 graus, eu tenho a componente do meu vetor R na direção Y. Então, este vetor aqui é RY. Tá? E aqui, pessoal, ó, então, a mesma coisa, né? A partir do vetor R na extremidade, vou jogar ele, projetar ele agora em Z. Então, eu tenho a componente agora do R em Z. Tá aqui. RZ. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem é que o vetor R, ele vai ter uma componente Y mais uma componente em Z, certo? E aqui, pessoal, tudo tranquilo, né? As duas positivas, né? Os versores J e o versor K
Então, mesma direção, mesmo sentido, não tem problema nenhum. Vamos agora, certo? Determinar primeiro quanto vale, certo? Essa componente aqui. Então, olha como isso é fácil aqui, pessoal. RY, essa altura tem 3, então seria 3 na direção J mais, ó, o RK tem 4, 4 na direção K. O R está pronto, é só substituir agora. Eu preciso decompor também a força, então vamos lá, ó. Eu vou primeiro aqui, pessoal, olha só, certo? Imaginar que eu tenho aqui, ó, tá? O espelhamento, ou na verdade, né, eu vou simplesmente, pessoal, ó, tá? Vou jogar o meu eixo, deslocar o meu eixo Z para cima, tá? E lembrar que aqui, então, eu teria, né, o meu eixo Y aqui, tá? Então, ó, eu vou decompor perpendicular. Então, aqui, pessoal, sempre partindo, né, da origem do vetor para fazer a decomposição, né, pessoal? Então, aqui, na vertical, eu tenho apontando para baixo, obviamente, né, a componente F, o que? Y da minha força. E aqui, pessoal, ó, tá? Se eu vier aqui, ó, da extremidade até o eixo Z, eu vou ter a componente FK da minha força. Então, aqui a minha componente FK. Certo? O problema todo aqui é a mesma coisa, né? Ó, então, a minha força F vai ter uma componente, certo? Na direção Y, mais uma componente na direção K. E o que eu preciso saber, ou eu posso escrever isso, né, como FYJ mais FK, ou FZ, na verdade, fica melhor, né? A FK na direção K, tanto faz, certo? E eu preciso descobrir quanto vale essas coisas aqui. E outro detalhe, pessoal, olha aqui comigo, tá? Se vocês olharem o versor J e a força FY, ela está apontando no sentido contrário, então isso é negativo. Então, como é que eu faço isso? Então, vou usar esse triângulo aqui, pessoal, ó, de duas maneiras. Tá? Se eu olhar o ângulo que eu chamei de θ, o ângulo que eu chamei de θ foi esse, tá aqui, certo? Ó, joia? Em termos de lado de distância, isso vale 4, isso vale 3. Esta altura, portanto, 3, 4, 5, um triângulo bem conhecido. Pessoal, se eu remontar essa figura aqui, ó, tá? Em termos da força, esse ângulo também será θ. Essa força aqui, ó, será a minha Fy, intensidade. Essa é F. E essa daqui, então, é a minha Fz ou Fk. Né? Vou chamar de K porque eu já estou chamando já. Então, olha, como é que eu determino os valores de Fy e Fk ou Fz? Olha lá, aplicando, certo? Cateto oposto, sempre seno. Então, o seno do ângulo θ é cateto oposto sobre F. Ou seja, Fy é F, que vale 100 seno de θ. Se eu aplicar o conceito de cosseno, é cateto adjacente, então será FK sobre F, que vai ser, então ó, vai dar um FK, que vai ser igual a 100 vezes o cosseno de θ. Você fala, Bárcio, você não tem seno e cosseno? Então tem sim, pessoal. Então voltem para essa figura aqui, ó. Se vocês olharem para essa figura aqui, ó, o seno do ângulo θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo θ é cateto o quê? Adjacente pela hipotenusa. Então agora eu vou substituir. Então vocês terão aqui 100 que multiplica o seno, tá? Então vou dar uma diminuída aqui para caber tudo na tela, para a gente não ter grandes dificuldades. Então, ó, o seno é 3/5. Então, pessoal, aqui, ó, 5, 100 por 5, 20, vezes 3, 60 newtons.
Se eu fizer aqui agora, isso vai dar 100 vezes 4/5. Bem parecido, isso novamente dá 20, só que isso dá 80 newtons. Portanto, pessoal, a minha força F, voltando aqui, né? Ela tem componentes. Na direção Y vai ficar menos 60J mais 80K. Pessoal, tendo os valores de R e F agora escritos, certo? Em termos de seus vetores, eu vou voltar lá para cima, certo? E vou dar uma diminuída aqui só para completar, só para substituir. Então vamos lá. Quais são os valores, pessoal? O R não tem componente I, componente J3, componente K4. A força não tem componente I, menos 60 na J, 80 na K. Então, vamos lá. Vamos ampliar um pouco aqui, certo? E vamos terminar então. Como é que eu faço? Eu repito as colunas IJ, 0,3, 0, menos 60. Agora, pessoal, olha só. Primeiro eu vou descer, certo? Então, isso vai ser... Descendo, a gente soma, certo? Então, ó, isso é 3 vezes 8, 24, na direção I. Aqui dá 0 e aqui dá 0. Menos, se você fizer aqui agora subindo, né? 0, aqui tem I e aqui é 0. Então vai ficar aqui, ó, vai ficar menos 60 vezes 4, certo? De novo na direção I. Então isso vai dar 240i, menos com menos mais, 240i, portanto, 480 na direção I. Então, olha que legal aqui, volta a figura aqui. Então, ó, o momento dessa força, pessoal, em relação a O, certo? Vale 480i. Ou seja, ela só vai, ó, só tem momento, certo? Em torno de quem? De X. Tá? Então, apesar dela não estar, ela não ser paralela a nenhum dos eixos, e a priori ela poder, né, ter momento em relação a todos os eixos, ela só vai ter em relação aí. Isso tem uma explicação, né, pessoal? Qual é a explicação? A explicação está aqui, ó. É isso que eu queria que vocês observassem. Então, primeiro, ó, certo? Em relação a X, ela vai tentar, né, ó, no sentido anti-horário, por isso que ele é positivo, joia? E mais que isso, olha que legal aqui. Se vocês pegarem então aqui, ó, vou pegar o meu marca-texto aqui, certo? Essa força F, pessoal, ela está exatamente no plano formado por quem? Formado pelos eixos Y e Z, certo? Como ela está exatamente no plano, não tem como ela gerar momento nem Y, nem Z. Então ela vai gerar momento apenas em X. Então uma das coisas que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, preparei inclusive uma figura lá embaixo para a gente. O que a gente tem que lembrar aqui, ó, certo? Como observação, como resumo. Se eu tiver um momento, senhores, aqui, ó, né, com essa força que eu vou chamar de 1. Então, eu vou escrever assim, ó, momento dessa força em 1. Se ela estiver no plano YZ, ela vai gerar momento somente em X. Positivo ou negativo depende, tá? Depende do sentido, mas somente em X. Então, ó, aqui, ela estando aqui, pessoal, tá? Ela gera momento. Então, ó, neste plano YZ, só momento em X. Se eu tiver neste plano aqui, pessoal, agora, ó, neste plano aqui, que é o XY, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma força F2 aqui. Então, eu posso dizer com certeza para vocês que o momento dessa força F2 em relação ao O só vai gerar momento em quem? Em Z. Certo? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Quando eu estou trabalhando com YZ, certo? Olha só. O eixo, né? Certo? Em que eu vou ter momento é o eixo perpendicular ao plano formado por YZ. Se eu tiver aqui, ó, então, ó, em XY, certo? O perpendicular é Z, por isso
que o momento vai ser só em Z. Se eu tiver agora aqui, pessoal, ó, aqui na base, sei lá, aqui assim, ó, uma força F3 qualquer aqui, então o momento dessa força F3 em relação a O, certo? Agora no plano XZ, só vai gerar momento em Y, certo? Só vai gerar momento em Y, tá? Então, era esse resumo que eu queria que vocês entendessem, certo? Tomar cuidado com isso. Eu agradeço, espero que gostem. Muito obrigado. Até mais, pessoal.